A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia e estamos a fazer uma aula de revisão. Esta aula é a aula dupla, número 9. Nós estamos a terminar a aula de número 17. Vamos continuar a falar aquilo que nós já temos falado acerca de uma pequena revisão dos ACs, que são os trabalhos que são atividades complementares, por isso AC. Como nós já falamos nas disciplinas, vocês terão AC1, AC2 e AC3. O AC1 é o trabalho individual, o AC2 é o trabalho em grupo e o AC3 fica com o professor. Ele pode dar uma resenha, considerando as leituras obrigatórias ou até complementares que ele estabelece. Ele pode considerar a participação, ele pode considerar então outros fatores, mas o AC3 é do seu professor. É claro que cada disciplina pode ter uma diferenciação aí, como é o caso do nosso aqui, da primeira disciplina, em que vocês não têm ainda o trabalho em grupo, porque ainda não se conhecem, então estão tendo esse tempo para se conhecer, para a própria turma se formar, né? E aí então vocês formarem os grupos e nas próximas disciplinas vocês terem o trabalho em grupo. Para essa disciplina vocês têm o trabalho individual e a entrega, teoricamente, pode já ter acontecido. É claro que cada professor pode estabelecer, conforme o plano de atividade dele, datas diferentes, até mesmo tolerâncias de adiar, de passar para frente. Isso fica ao professor, né? Ele tem um prazo máximo dentro do intensivo no semestre e dentro do modular, teoricamente, dentro do módulo. Mas é lógico que cada um poderá ter aspectos diferenciados, até por algum tipo de realidade social que venha a acontecer, como é o caso que nós vemos, né, uma pandemia, alguma coisa assim. Esse trabalho individual, ele é de 10 a 20 páginas, segue o padrão da metodologia de pesquisa. Eu queria então que você repensasse aí, se você fez ou se você ainda não fez, né, que o básico que você tem que seguir eu vou repetir, eu já falei na parte anterior, mas deixa eu repetir apenas para ter a certeza de que você entendeu. Veja, você tem que fazer uma capa, não é duas, é uma capa. Nessa capa, você tem que incluir, é claro, o nome da faculdade, né? O nome da disciplina, o tema, né, que tem que ser bem destacado nessa capa. Você tem que colocar o nome do professor, o seu nome, tem que colocar também a turma que você pertence, né? E lá no final você precisa de colocar o local, né, que é a cidade, e a data de entrega. Então isso é importante estar na capa, tá? Não é necessário uma capa muito cheia de fotos nem nada, pode ser só o escrito, é até melhor, né? E depois você tem um índice. Depois desse índice você entra no que a gente chama de desenvolvimento. Depois do desenvolvimento tem a bibliografia. Agora preste atenção, a capa, o índice, a bibliografia, e se você quiser colocar anexos e coisas assim, eles não fazem parte da contagem das páginas. As páginas são contadas de 10 a 20 somente no desenvolvimento. O desenvolvimento é o desenvolvimento do tema, né? E aí, nesse caso, você vai ter a questão da introdução, dos subtópicos internos e da conclusão. Agora, qual é o tema? Eu li rapidamente os temas, mas eu vou agora gastar um pouco mais de tempo para a gente falar dos temas propostos para a disciplina Introdução à Bíblia. Então veja, você pode escolher entre esses 8 temas. Tem pessoas que às vezes confundem resenha com trabalho individual. Resenha é um trabalho acadêmico, tem que também seguir
toda a metodologia de pesquisa, com capa, com índice, com desenvolvimento, que é a própria resenha em si, e a conclusão. A questão do número de páginas da resenha depende do professor. Ele pode até determinar o número de páginas, ou pode não determinar. Então isso você vai ter que conversar com o seu professor. Mas preste atenção, a resenha ela é um modelo de resumo, né, do que você leu, só que é um resumo crítico. Vocês terão metodologia de pesquisa e vão aprender exatamente todos esses aspectos. Mas agora que é a primeira disciplina, nós estamos mais abertos. Você pode ir na internet, fazer uma pequena pesquisa e o professor será mais tolerante com a correção sua. Mas também não faça uma coisa tão resumida que não se perceba nada, nem longa demais que vira um livro, né? Não faça isso. Agora, preste atenção, resenha é uma coisa, trabalho individual é outro. Aí o trabalho individual é uma pesquisa, tá? E aí você vai ter que escolher desses 8 temas. Não adianta... tem pessoas que às vezes entregam a resenha. Não, a resenha não é o trabalho individual. O trabalho individual considera-se o tema, o desenvolvimento do tema. E não adianta também, o objetivo não é fazer um trabalho de pesquisa histórica. Tem que haver análise. Você tem que colocar o que você pensa daquele tema, mas analisar, criticar, falar. E o trabalho é seu, ele não é copiar e colar. Não adianta você ir para a internet, copiar e colar. Não é assim. Tudo que você copia e cola é um dado e tem uma referência, ou seja, de onde você tirou? De um livro? De um site? De um blog? Então você tem que colocar dentro do seu trabalho o lugar que você tirou, seja numa nota de rodapé ou seja no próprio texto, né? Seja com aspas, entre parênteses. Em alguns casos você pode fazer um parágrafo se for muita coisa e dar uma distância de 4. E aí a gente percebe, isso aqui não é seu, isso aqui é de outro. Isso é importante. Você não pode fazer um trabalho e não falar o que não é seu. E você não pode, porque senão isso é plágio. Aí é falta de caráter. Você está fazendo um plágio, isso não pode. A Logos não aceita plágio. Né? Eu sei que às vezes você pode não entender, não estou fazendo nada de errado. Não, não importa, aqui não é questão moral. Veja, mesmo que você ache que não é errado, para a Logos é. Para nós, a norma acadêmica da Logos, independente da sua consideração se é certo ou se é errado, a Logos não aceita. Plágio é plágio. Isso é motivo até de ter alguma atitude administrativa contra um aluno que haja dessa maneira. Então é importante que você destaque no seu trabalho o que você está falando, nas suas palavras, e se você acrescentar algo, você fala o que essa pessoa está falando. E pode até falar, o fulano disse isso. Então onde ele falou? De que livro? De que site? Coloque lá. É importante isso. Desenvolva o seu trabalho. É você escrevendo. Nosso objetivo é que você desenvolva a sua escrita acadêmica. Mas veja, os temas que estão aí. Qual a importância da teologia sistemática nos dias atuais? Então, especificamente, a teologia sistemática. O que a teologia sistemática pode contribuir de forma prática para a igreja? Então, você tem que, pelo menos, analisar o que é a teologia sistemática. É claro que cada trabalho pode ter, especialmente na introdução, a conceituação do tema, né, e depois o desenvolvimento desse tema, né? Mas é importante que você dê a sua opinião e principalmente a conclusão seja sua. Terceiro, como desenvolver uma teologia sistemática com uma visão angolana? É a proposta que nós já falamos bastante sobre isso, né? De uma teologia angolana, de fato. Qual o impacto da Bíblia em Angola? Bom, aí já é uma análise um pouco histórica também, assim como qual a importância da Bíblia em Angola. Agora, prove que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, aí já é um tema mais bíblico. Você vai ter que envolver textos bíblicos, vai ter que talvez buscar referência em pessoas que falam do assunto, né? Para poder, então, provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse é um trabalho um pouco mais apologético.
Os sermões na igreja devem ou não ser baseados na Bíblia. Então aqui já é uma proposta da ideia do sermão, né? Então, o que é de fato o sermão? Ele deve ter a base na Bíblia ou ele pode buscar a sua base na ciência? Ou pode buscar nas suas próprias ideias, sem considerar a Bíblia? A teologia natural pode ser usada para provar a existência de Deus? Bom, aí é lógico, você tem que também estudar e ver o que é a teologia natural. A gente já está falando um pouquinho sobre ela, mas aí você vai ter que analisar o que é a teologia natural para você desenvolver esse tema. Né? Tem que ter uma conceituação. É claro que alguns têm que conceituar primeiro e depois desenvolver o tema. Agora vai mais algumas informações para a gente terminar essa aula, que é uma aula dupla, né? E nós estamos aí na terceira parte, né, dessa primeira aula, né? E também dessa aula dupla. E eu gostaria de chamar a atenção que todas as turmas da Logos têm um delegado e um vice-delegado. Então, após essa aula, o diretor ele irá procurar vocês, né, após essa disciplina, e vocês terão que escolher o seu delegado e o seu vice-delegado. Mesmo no caso do modular, também terá que ter o delegado e o vice-delegado. E você terá que formar os grupos de estudo, né? E você terá que ler, tirar todas as dúvidas, mas se você tiver dúvidas, né, especialmente aqui com esse AVA, procure o seu assessor ou o seu professor, né? Ou se for o caso até mesmo o secretário acadêmico, o coordenador pedagógico, né? E tire suas dúvidas. Mas sobre a questão dos grupos, vocês terão que formar grupos de 3, no mínimo 3 pessoas, no máximo 5 pessoas. Pode ter grupos maiores? Pode, mas essas exceções só o professor pode autorizar, tá? Mas fica aí a você essa proposta. Eu gostaria que vocês, então, pensassem aí no grupo. Eu vou passando aí uma pequena revisão, bem rápida mesmo, né? Daquilo que nós já falamos até agora. Mas pense aí no grupo. O grupo terá que ter, é claro, um líder, né? E todos têm que participar dos trabalhos em grupo. Não adianta um só fazer o trabalho em grupo. O grupo é para todos, ok? O grupo, depois vocês vão saber, ele tem que ter um trabalho escrito e uma apresentação que pode ser feita com telefone, bem simples, tá? Mas depois vocês vão entender isso na próxima disciplina, que fica só um primeiro momento, assim, falando acerca dessa disciplina. Que Deus abençoe vocês e que em nome de Jesus terminamos então mais uma aula, né? Mas teremos aí a quarta parte da aula dupla de revisão. Que Deus abençoe, até mais tarde.